Rodrigo, você citou uma frase, uma passagem no seu livro que eu transcrevi para cá, porque eu acho que isso aqui retrata muito bem a mentalidade que existe hoje, fundamentalmente nas universidades, mas não só. Que é uma passagem do autor Paulo Bittencourt, que inclusive estudou para ser, agora eu não me lembro, mas ele estudou muito o cristianismo, ele quase foi pastor, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele diz assim, ó: nada pode ser mais incompatível com o livre pensamento do que crenças religiosas, pois em nada há mais dogmatismo do que na religião. Só livres pensadores são pessoas verdadeiramente racionais. Seu ceticismo não as deixa ser enganadas por nenhuma ideologia. E me parece que isso aqui resume perfeitamente hoje o pensamento do universitário moderno. O cientificismo, que é a nova religião. É a nova religião. Trocamos de religião, né? A nova religião é o cientificismo. A que você acha que se deve essa ascensão presunçosa tão grande hoje, que tomou o lugar do que há não muitos séculos era o lugar de Deus? Como é que foi esse salto? Eu poderia dar 2 ou 3 fatores que respondem isso aí. O primeiro deles, um trauma causado talvez pelos próprios representantes de Deus. Falamos disso, hein, Arthur? Não é isso? Sim. Eu sempre me pergunto, quando eu trato com ateus, com incrédulos, o que eu contribuí para aquilo ali. Então, houve mandos e desmandos em nome de Deus. Nós sabemos disso. Infelizmente, houve guerras em nome de Deus. E vamos aqui, não é questão de setorizar, não. Porque era dos dois lados. Se eu puder falar assim, de maneira franca, você pega a Europa, você tinha gente sendo morta em nome do Papa e gente sendo morta em nome de Calvino. Vai lá para Genebra e você tem lá o Miguel de Cervé, que foi morto a mando de Calvino, lá mandou para fogueira. Então, quer dizer, discordou de Calvino é fogueira. Então, quer dizer, foram abusos, coisas em nome de Deus que não deveriam ter feito. Isso causou um certo ojeriza, a ponto que o mundo quis romper dos agrilhões da religião. Isso foi um motivo. Segundo motivo, a humanidade sempre teve a propensão a querer viver sem Deus. Sempre ela teve essa propensão a querer viver sem Deus. Porque viver com Deus implica em muito compromisso. Responsabilidade. Sacrifício. As pessoas não querem isso. Não querem isso. Então, eu quero um motivo para romper com Deus. Então, pegaram e romperam. E o curioso, tem uma frase do Chesterton, que até o Olavo de Carvalho menciona, mas o original dessa frase do Chesterton, que ele fala o seguinte: o problema é que quando você deixa de acreditar em Deus, você começa a acreditar em qualquer besteira. Você vai acreditar em alguma coisa. Aliás, até eu abro um parênteses aqui na minha resposta para dizer que é um ledo engano achar que fé é coisa de crente. Fé é coisa de ser humano. E que me perdoem os ateus que vão agora... Coisa. Eles têm religião. Tem religião. O ateu vai falar, não, eu não tenho fé, como né, o próprio Bittencourt falou. Não, tem fé, ele tem, você entendeu? Uma fé cega na ciência, uma fé cega na política, nos governadores e tudo mais. Ele só trocou. Em si mesmo, quando não. Não existe a não religião. Exatamente. E o terceiro motivo, que eu acho que é profético, Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Se ele falou isso lá atrás, eu sabia que isso iria acontecer. E se a gente pegar agora, desde essa ruptura que houve da razão com a fé, da universidade com o ensino religioso. Porque as universidades foram criadas por cristãos. Sim, com certeza. E hoje eles odeiam Deus. Sim, as primeiras universidades, as universitas, foram criadas em Bolonha, se não me engano, Roma, Bolonha, as 3 primeiras, não sei se foi Paris a terceira, que foram fundadas pela igreja e todo o sistema era ora et labora, reze e trabalhe, e você tinha toda aquela questão, a teologia era a rainha das ciências. Isso houve a ruptura ali no século XVI, quando você começa vários movimentos que vão reagindo contra a igreja, o próprio surgimento do iluminismo, aí você tem o iluminismo francês, você tem o iluminismo inglês de David Hume, você tem o Aufklärung do alemão, depois você tem também o surgimento da ciência moderna, eu tenho uma maneira mais racional. Agora, o curioso é que toda essa efervescência de um universo que pensou que podia viver sem Deus foi quebrado por um que me permitam chamar aqui de profeta ateu
Por que estou falando profeta ateu? É porque, sem querer, ele fez as vezes de uma voz profética. Estou falando de Friedrich Nietzsche. Nietzsche falou: Deus morreu. E quando a gente assim diz Zaratustra, e o anticristo, que ele descreve a morte de Deus, ele fala: as igrejas são sepulcros de Deus. Porque na época a Europa estava tendo uma decadência espiritual tremenda. E o Nietzsche falou assim: vocês sepultaram Deus. Os cultos e as missas eram chatos. Tanto é que, falando num contexto católico, por isso que vem o Concílio Vaticano II para tentar fazer o adornamento da igreja, né? E do lado protestante também vieram aqueles movimentos mais carismáticos e tudo mais, porque realmente estava... A igreja sepultou Deus. Só que com a morte de Deus, surge, de acordo com Nietzsche, o Übermensch, que é pobremente traduzido para super-homem. Só que o Übermensch, em alemão, é mais do que super-homem, é um ultra-homem, o homem que está acima, que crê em si mesmo. Só que o Nietzsche prevê ali, porque tem no momento... E o Nietzsche conseguia escrever também em forma de contos, que tem um louco que fica na rua gritando: Deus morreu, Deus morreu. Quem vai nos expurgar dessa morte? Não estamos preparados para a morte dele. As igrejas o sepultaram. E Nietzsche fala que das cinzas do Übermensch vai surgir a descrença, o desencanto. E ele parece que estava adivinhando. Nietzsche morreu, se não me engano, em 1900 ou 1901. E 14 anos depois, 1914... Primeira Guerra Mundial. Depois Segunda Guerra Mundial. Aí o ser humano percebeu que ele não era o senhor da história. Hoje, se eu posso pegar a sociedade líquida do Bauman, ou pós-modernidade, como alguns preferiam chamar, Lipovetsky, nós estamos agora em uma era de pessoas que não querem se tornar adultos. Porque ser adulto implica na responsabilidade. Então, nós temos pessoas de 30, 40 anos, a geração The Friends. Lembra o seriado The Friends? Não constituíram família, que moram com os pais. E tem a cabeça de 16 anos até hoje. O cara tá com 40, 50 anos e tem a cabeça de 15, 16 anos, 13 anos no máximo, para alguns casos. E se tem filho, a mãe que cria. Eu não quero crescer, sabe? Eu não quero crescer, eu quero ser criança. E aí, eu também não quero Deus, porque Deus implica em responsabilidade. E religião também. E aí vem a resposta social, hoje, da cosmovisão que domina, falando: você pode ser o que você quiser. Então, se você quiser ser uma criança até os 60 anos... Pode ser. E todos os setores estão prometendo isso. Agora, recentemente, estava o filme da Barbie fazendo todo o sucesso. A Barbie era isso. Quando a Barbie começou, há 40 anos que ela começou, ela oferecia para as mulheres isso: você pode ser o que você quiser. Você só não pode ser as coisas normais de mulher. Você não deve ser mãe, você não deve ser esposa, você deve ser tudo, menos isso. Mas é o argumento feminista, né? De você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você não queira ser dona de casa e ter seus filhos e cuidar do seu marido. Exatamente. A medicina também hoje oferece que você pode ser qualquer coisa. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser alfabeto todinho. Vou fazer só um pequeno parênteses. Você pode ser qualquer coisa na medicina atual agora, né? Mas você é um arqueólogo. Você vai chegar lá na frente, né? Quando você vai escavar lá e ver um esqueleto, você só vai dizer: isso aqui ou é homem ou é mulher. Exatamente. Mas criaram essa ideologia. Se me permite, até já que você falou isso, é como se fosse o eco edêmico da voz da serpente. Vocês serão iguais a Deus. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, serão abertos os olhos de vocês. E vocês serão iguais a Deus. Então Eva não comeu o fruto proibido porque ela estava com fome. Ela não comeu o fruto proibido porque não tinha outro parecido. Não, é porque ela queria cobiçar ser igual a Deus.